nessa semana que antecede a semana eleitoral. Bom dia, Carol! Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na PAN. Mais uma terça-feira e tá quase, hein? Acho que os candidatos não veem a hora de chegar logo a data. Exatamente, todo mundo naquela ansiedade, naquela expectativa. E hoje temos candidato ao Senado, Carol. Isso, e uma pessoa especial, Lívia, eu falo assim, meu nome especialmente. Ele, além de ter sido presidente da Câmara, ministro de Estado, para mim, na minha percepção, é uma das cabeças pensantes mais deslumbrantes que temos hoje na política, é uma visão nacionalista. Muito obrigada, seu Aldo Rebelo, por ter aceitado o nosso convite e eu poder te entrevistar mais uma vez, né? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os que nos acompanham aí em São Paulo, mas também no sul de Minas, que alcança. Chega também longe, viu? Chega longe aqui a nossa rede, também pelo Facebook, YouTube, o pessoal acompanha do Brasil inteiro aqui, seu Aldo. Nas redes sociais. Eu vi que alguém estava falando de Juazeiro, não sei se era da Bahia ou do Ceará. Bahia. Do lado de Petrolina, na beira do São Francisco. É, exatamente. E é uma ouvinte assídua, viu, seu Aldo? Que maravilha. Ministro, deixa eu aproveitar já a Alagoana aqui com a gente, mas que também milita por São Paulo há muito tempo. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta, já começar a nossa entrevista aqui. O senhor é o grande símbolo daquela esquerda tradicional, nacionalista, que preza pela indústria nacional, o agronegócio nacional, e que a gente pode ver que a esquerda foi mudando. Quem nasceu há, 20 anos atrás, no máximo, os nossos jovens de hoje, conhecem a esquerda como uma militância mais pelas minorias, pelas questões identitárias. Como que o senhor acredita que foi feita essa transição e existe ainda aquela esquerda que preza pelo nacionalismo? Explica um pouquinho para a gente o que aconteceu no espectro da esquerda. Carol, ela existe, mas está em franco processo de declínio, porque a esquerda, eu acho que sofreu uma grande decepção com o fim da União Soviética, e abandonou as bandeiras nacionalistas, que eram as bandeiras do desenvolvimento, de ter um Brasil forte. E não há como ter um Brasil forte se ele não for um país desenvolvido. Não há como ser um país desenvolvido sem ele ter uma indústria forte, uma agricultura forte, competitiva. Então, nós, nacionalistas que militávamos na esquerda, queríamos um Brasil forte. Achávamos que o investimento privado era de interesse nacional, porque ele gerava empregos, ele gerava divisas, pagava impostos, melhorava a vida de todo mundo. Mas o que aconteceu é que a esquerda foi trocando esse sonho, essa utopia, essa ideia de um Brasil forte por essas bandeiras das minorias. Aí passou a ser, no lugar da ideologia, que é a ideia que pode transformar, é isso que é ideologia. É você ter uma ideia que sirva para transformar toda a sociedade. E isso foi substituído pela biologia. E o que é a biologia? É você ter uma ideia baseada nas características biológicas dos indivíduos, na raça, no gênero, ou às vezes na orientação sexual. E isso levou a uma fragmentação do país, a uma divisão. É como se a luta não fosse de todos por um ideal, mas sim dos homens contra as mulheres, dos negros contra os brancos, daqueles que têm uma orientação sexual diferente das outras. Então isso desorientou tudo e criou uma lógica de fragmentação que tornou, ou vai tornando, a esquerda parte do problema e não parte da solução das coisas do país. Muita gente fala que isso foi até programado, né, para deixar a sociedade um pouco mais frágil. O senhor acredita nisso? Acredito não, eu tenho certeza. Isso nasceu nos Estados Unidos, quando houve protestos contra a guerra do Vietnã, e esses protestos juntavam todos, né? Juntavam homens, mulheres, negros, brancos, jovens. E aí alguém olhou e disse, por que esse pessoal está todo junto? Vamos arranjar uma agenda para cada um vai tomar conta da sua agenda.
Então, se você é negro, você toma conta da sua agenda e diz que todo mundo é contra você. Se você é branco, você toma conta da sua agenda. Se você é mulher, você toma conta da sua agenda. Se você tem uma orientação sexual que não é igual a de A ou de B, você também toma conta da sua agenda porque A e B é contra você. Então, isso criou uma sociedade absolutamente esquizofrênica. Isso quer dizer que a luta das minorias ela é incorreta ou ela é divisionista? Não. A luta das mulheres é uma luta justa, valorizar a presença da mulher na vida econômica, social, intelectual, administrativa, é uma coisa muito importante. O que é errado não é a valorização, a luta contra o racismo, o que é errado é transformar isso numa luta que substitui a luta pelo interesse nacional, a luta pelo desenvolvimento, e transformar isso numa guerra de gênero. Teve até uma novela que chamavam Guerra dos Sexos. Ou trazer para o Brasil essa coisa dos Estados Unidos. Num país mestiço, Carol, nós somos substancialmente mestiços. A mestiçagem no Brasil vem de tempos. Aí, perto de vocês, viveu um homem muito importante no Império, que era o Barão de Pinhal. Barão de Pinhal era filho de uma índia, Caigangue. Você olha a fisionomia dos netos, dos descendentes, tudo descendente de índio. Então, nós somos miscigenados com índio, com negros, hoje com asiáticos, europeus. Então, como é que vai dividir o Brasil em duas raças, se nós somos a mistura das raças? Exatamente. E o senhor é um grande conhecedor da história brasileira, né? O senhor coloca tudo isso no livro que lançou no ano passado, do Quinto Movimento, que me mandou até, inclusive, na época do lançamento. Eu agradeço e recomendo todo mundo a ler. Explica um pouquinho para a gente o que é, sobre o que o senhor fala desse Quinto Movimento e quais também são os grandes obstáculos de desenvolvimento, né, que o Quinto Movimento acho que começa a descrever. Esse é o livro, certo? Chama Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Eu divido o livro em 3 partes. A primeira parte é para explicar por que é que eu sou nacionalista. E eu explico que o mundo há 200 anos é uma disputa entre 2 tipos de nacionalismos. O mundo inteiro é nacionalista, só que há 2 tipos. O nacionalismo dos fortes, dos países ricos, dos países dominadores, dos países que têm uma moeda forte, o dólar ou o euro, do país que tem a tecnologia, que tem a bomba atômica, que tem a tecnologia industrial, que tem essas gigantes da inteligência, que tem Google, que tem Facebook. Esses são os países que mandam no mundo, fazem guerra, querem o petróleo, querem a água, querem a biodiversidade dos outros, querem tudo. Esse é o nacionalismo, que ele é agressivo, ele é dominador. E o nacionalismo daqueles que se defendem, daqueles que querem se proteger, que é o nosso. Nosso nacionalismo não é agressivo. Nós não queremos tomar um pedaço do Uruguai, da Bolívia, ou do Peru, ou da Nicarágua, ou da China. Não, nós queremos só o que é nosso. Nós queremos proteger a Amazônia, porque tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, de água doce do mundo, é a maior floresta tropical do mundo, é a maior fronteira mineral do mundo. Ou seja, é nosso, é a Amazônia. E muita gente está de olho ali, manda ONG para tomar conta, para olhar, dizer que está atrás dos índios, vai proteger a preguiça gigante da Amazônia. Não, tem ONG boa, tem, Carol. Mas tem muitas que estão ali, não é atrás do nosso bem. A ONG que vem aqui em busca do nosso bem, nós respeitamos. Mas uma parte boa, Carol, vem aqui em busca dos nossos bens, tá certo? Aí é diferente. Então, a primeira parte do livro é para explicar o nacionalismo. A segunda parte é para explicar uma breve biografia do Brasil. O Brasil foi construído em 4 grandes movimentos. O primeiro movimento é o da base física, criar esse continente que você sai do Rio Grande do Sul e acha que nunca vai chegar na fronteira com a Venezuela. O Brasil é muito grande. Formar essa base física foi muito difícil. Depois, a independência do Brasil. Como é que você fica independente e mantém o país unido? Quando você olha para os vizinhos, colônia espanhola, se dividiram em 19 países diferentes. O Brasil permaneceu unido. O terceiro é como mantém o país unido. Carol, nós tivemos 4 guerras civis simultâneas. No Rio Grande do Sul, chegaram a eleger um presidente, proclamar uma república. No Nordeste, fizeram a mesma coisa.
também fizeram uma independência para lá, a Confederação do Equador, para corrigir isso e manter unido foi difícil. E o quarto movimento é a industrialização, essa formidável agricultura e pecuária que nós temos, a economia, a legislação social, os direitos sociais. E esse quarto movimento termina na desorientação que nós vivemos até hoje. É a guerra dos sexos, é a guerra ideológica, é a guerra cultural, é a guerra não sei de quê. Só não se discute o que é interessante para o Brasil. Eu proponho, então, o quinto movimento, que é retomar a construção do Brasil, a ciência, a tecnologia, a defesa, a agricultura, a Amazônia, a mineração, os direitos das mulheres, dos índios, dos negros, a educação, a saúde, ciência e tecnologia. Esse é o quinto movimento que eu proponho. Ministro, quais que você acha que são os principais desafios aí para o nosso desenvolvimento, então? Primeiro, Carol, lamentavelmente, o nosso país foi programado para não crescer. Qualquer investimento no Brasil é considerado, a princípio, um crime ou uma promessa de crime, seja ele público ou privado. Eu fui ministro de 4 ministérios diferentes. Eu fui ministro do Esporte, fui ministro da Defesa, fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui ministro da Coordenação Política, fui presidente da Câmara, fui secretário da Casa Civil aqui do governo de São Paulo. Carol, tudo para você fazer é muito difícil. Você fazer um licenciamento ambiental de uma obra, você não sabe se vai levar 1 ano, 10 anos ou 100 anos, você nunca sabe. Porque criou-se um aparato, é Ministério Público, é órgão de fiscalização, é IBAMA. Tudo é para você não fazer as coisas. Tá certo? O país é programado para não crescer. Eu era ministro, perdia investimentos de empresas que iam embora para a Argentina, e eu perguntava, por que vocês estão indo embora para a Argentina? E o embaixador do país de onde chegou a empresa dizia, ministro, nós somos uma empresa de engenharia que só contratamos advogado, porque a legislação trabalhista, a legislação tributária, a legislação ambiental de vocês é para ninguém investir por aqui. Eu vi isso várias vezes, Carol. Então, você tem que remover os obstáculos ao crescimento do país, ao investimento do país. É uma terra sem lei? Não. Vamos adotar a lei que o mundo inteiro adota. Por que é que o investimento é mais fácil nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na China? E aqui você tem um promotor lá em Marabá que para uma obra com uma ação no juiz de Bauru. Não. Isso não tem cabimento. Isso precisa ser enfrentado. Agora o Supremo Tribunal Federal parou uma ferrovia. Carol, essa ferrovia foi parada em março do ano passado. Logo em março eu disse, olha, pararam uma ferrovia muito importante para o desenvolvimento do Brasil lá no Centro-Oeste. Essencial para o agronegócio. Exatamente. Até hoje está parada. Eu acho que tem que dar um prazo para o Supremo. Supremo, obra de interesse nacional, obra de interesse público, ou seja, aquela que gera emprego, aquela que gera investimento, que paga impostos e divisas para o país, vocês vão ter, no máximo, 3 meses para decidir. Não decidiu, está decidido, nós vamos prosseguir. Se não for assim, não vai, você para o país. E o que é que para o país? É uma ONG, Carol. Uma ONG é o Ministério Público Federal, tá certo? Muitas vezes gente inteligente, preparada para passar em concurso, mas que não sabe nada do Brasil, não conhece o país. Virou o quarto poder, né? Dá uma canetada para uma obra de importância para gerar emprego, para gerar tributos. Não, eu acho que isso não tem condições de continuar. Por essa razão é que eu sou candidato ao Senado. Porque alguém pergunta, mas o que é que o Senado tem a ver com o Supremo? É o Senado que vota a indicação dos ministros. É o Senado que pode dar um jeito nisso, com respeito. Eu não quero aqui usar expressões grosseiras. Não, respeito todos eles e todas elas. Os 11 ministros e ministras do Supremo são pessoas inteligentes, capazes, mas muitas vezes não têm sabedoria, não sabem o que é o Brasil. O Supremo demarca uma terra indígena contra a opinião dos índios, sem ouvir um índio sequer, sem ir nem em Roraima, lá onde demarcaram a Raposa Serra do Sol. Eu que não decidia, porque foi o Supremo que decidia, fui lá várias vezes e vi que a maioria dos índios era contra. Isso é um ponto que eu queria perguntar até para o senhor.
O senhor tem uma opinião muito firme sobre exploração de terras indígenas, né? Como o senhor acredita que a melhor forma de explorar, colocando os índios também para aproveitar dessa exploração, como que o senhor enxerga essa questão que é tão problemática no nosso país? Carol, vamos começar pela pior forma. A pior forma é essa que está aí, porque não tem uma lei regulamentando, a exploração e a mineração em área indígena é feita ilegalmente, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, os índios garimpando diamante na reserva Roosevelt, que fica lá no município de Espigão do Oeste, lá em Rondônia, que é uma das maiores reservas de diamante do mundo. Os índios estão lá dentro, o diamante está na reserva deles, dos Cinta Larga. Eles pegam o diamante e vendem para o contrabandista a qualquer preço. Se aquilo ali fosse regularizado, Carol, o diamante valeria muito mais. Haveria uma valorização do preço desse diamante e você repartiria o diamante, o valor dele entre os índios, as prefeituras locais para investir em infraestrutura, educação e saúde. E uma parte é para todo o país, porque é terra da União, é subsolo, é propriedade da União. Então, o menino que está aqui em São Paulo estudando, ou desempregado, ou fazendo um curso técnico, ele também tem direito a esse diamante que está sendo levado de contrabando, sem proteção do meio ambiente, sem fiscalização do meio ambiente. Então, Carol, já tem 2 artigos da Constituição prevendo mineração em terra indígena. Isso vem desde 88, os artigos 176 e 231, se não me engano. Já se tentou várias vezes regulamentar isso, desde a época do presidente Sarney, no presidente Fernando Henrique. No presidente Lula, houve 2 tentativas de regulamentação, uma de um deputado do PT, do Aloysio Mercadante. Isso nunca prosperou, tem interesses poderosíssimos nisso. Então, você vai deixar todo o minério da Amazônia, que é a maior fronteira mineral do mundo, sem explorar. Não, isso não tem graça, isso só pode ser gente que está interessada em outra coisa no futuro. Ó, como disse uma vez, um executivo disse para mim, deixa esses minérios debaixo da terra indígena e daqui a 50 anos a gente conversa. Pronto. Eu acho que muita gente que está nos assistindo, ministro, fica admirado com a sua posição, ainda mais por ser alguém que sempre representou a esquerda, né? E está entendendo o que é ser nacionalista hoje e que muitos dos interesses convergem com direita, então essa questão de direita e esquerda é mais complexa do que a gente imagina, né? E um outro ponto que hoje foi absorvido completamente pela esquerda é a questão da pobreza, falar de pobreza, de desigualdades sociais. Com a pandemia se acentuou demais. E qual a sua visão, como que a gente vai conseguir reduzir a pobreza extrema que tem hoje mais emergente? O melhor caminho, o principal caminho é o desenvolvimento, é gerar riqueza, Carol, gerar emprego de qualidade. O país está se desindustrializando. Tudo bem, é muito importante dar o auxílio de emergência, mas o pior disso tudo é quando você fecha 3 fábricas da Ford em São Paulo. Fechou uma aqui no Ipiranga, na capital, fechou outra no ABC, de São Bernardo, fechou outra em Taubaté. Milhares de empregos de classe média, que é o emprego industrial. Sabe qual é o emprego que se gera no Brasil? É o emprego de faxineiro e de faxineira. O emprego de baixa remuneração, de baixa escolaridade. O Brasil precisa se reindustrializar. É isso o que vai melhorar a vida do povo, é o emprego industrial, porque o emprego industrial ele gera outros tipos de emprego. A renda do emprego industrial ela é distribuída em outras atividades de serviço, no cabeleireiro, no supermercado, no automóvel que vai ser comprado, em tudo. Então, o país tem que voltar a se desenvolver, a crescer. O principal programa social do país, sabe qual é? Voltar a crescer, voltar a se desenvolver. A emergência do Bolsa Família deve ser mantida, mas não como uma solução, é como uma emergência. O presidente Vargas, a solução que ele pensou para o Brasil, não foi dar, o país era muito mais pobre do que hoje, não foi dar Bolsa Família para todo mundo, foi desenvolver o país. Então é preciso desenvolver o país para que o Bolsa Família possa ser substituído por um emprego de verdade.
Sem dúvida. Lívia, tem algum ponto aí? Eu, se deixar, vou falando aqui com o ministro, porque eu adoro o papo dele, Lívia. Pode interferir aqui, viu? Eu tenho uma pergunta, baseado, né, no que o próprio ministro colocou aí com relação ao STF e o Ministério. Outro dia nós falamos aqui, ministro, o seguinte, que até pouco tempo atrás ninguém sabia os nomes dos ministros do STF e que bom que não sabiam, porque a gente acredita que eles estarem muito em evidência não seja o melhor caminho, né? Porque algo não está certo. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente essa visão da relação do Senado, né? O senhor acabou de dizer quem indica os ministros e tudo mais. Esse poderio do Senado que muitas vezes o próprio eleitor desconhece, né? As pesquisas mostram que a maior parte da população não se lembra em quem votou para senador, não sabe a função do senador. Eu queria que o senhor trouxesse essa relação baseada no que a gente vem vivendo, independente de presidente A, presidente B, ministro A, ministro B, mas essa relação Senado, STF, o poderio, né, que tem ali a canetada do Senado, vamos dizer assim. Lívia, a situação é completamente invertida no Brasil. Os senadores é que deviam ser conhecidos, e não os ministros do Supremo. Ninguém vai ver o ministro do Supremo nos Estados Unidos na primeira página dos jornais. Ninguém vai ver numa televisão. Primeiro, que não tem TV na Suprema Corte dos Estados Unidos. Segundo, que as votações são todas secretas. Ministro não dá entrevista, só divulga a sentença depois de votada. A decisão foi essa. Vai lá um assessor e entrega para um jornalista a decisão. Os ministros agem com discrição. Aqui nós criamos uma TV, é um espetáculo. Cada sessão do Supremo é como se fosse um espetáculo ao vivo. Isso está errado. Isso expõe os próprios ministros a uma pressão indevida que eles não devem e nem merecem ter. Agora, no Brasil é o seguinte, aqui em São Paulo, ninguém nunca viu um senador, ninguém vê. O senador é uma espécie de deputado que ninguém sabe que existe, que ninguém conhece, porque só são 3, então ninguém conhece. É preciso que o Senado tenha protagonismo, porque o Senado ele indica o ministro do Supremo, ele indica o ministro do STJ, ele indica os embaixadores, todos os membros dessas agências, Agência de Transporte Aéreo, ANAC, Agência de Aviação Civil, Agência de Águas, de tudo isso é o Senado que indica. Então, é uma função muito importante, mas que a gente nem vê na televisão, os senadores de São Paulo discutindo, debatendo. A reforma tributária, claro que tem que ser uma decisão do Senado, porque é o interesse dos estados. Então, eu acho que aqui no Brasil há uma subversão. O protagonismo é muito mais da Suprema Corte, que não deveria ser, que deveria ser discreta, que deveria não aparecer tanto em televisão como aparece, não dar opinião sobre aquilo que vai ser julgado. Em segundo lugar, o protagonismo, ou seja, deveria ser do Senado. O Senado, sim, que é um poder eleito, que é um poder do povo. Esse deveria se expor mais e discutir mais publicamente as suas posições, inclusive sobre essa questão do Supremo. As decisões do Supremo devem ser discutidas? Não. Decisão do Supremo ou da Justiça tem que ser cumprida. Agora, eu pergunto, e as funções do Supremo devem ser discutidas? Devem ser discutidas. Devem ser discutidas no Senado para que se restabeleça o equilíbrio entre os poderes. Porque, na verdade, o poder executivo virou um poder de nada no Brasil. O presidente da República não pode nomear ministro, não pode nomear delegado, não pode assinar um indulto. O Supremo legisla sobre meio ambiente. O Congresso tomou conta do orçamento. Não é mais o presidente que manda no orçamento, é o Centrão, a verba secreta, o orçamento secreto, a emenda de bancada, a emenda de relator, a emenda de comissão, a emenda não sei de quê. Ou seja, o país está completamente vivendo uma anomalia, onde os poderes tomaram as prerrogativas uns dos outros, e o mais esvaziado, desde a época da Dilma, quando não pôde nomear o Lula ministro, o Temer, que não pôde nomear a Cristiane Brasil ministra, agora esse aqui não pôde nomear nenhum delegado. Daqui a pouco, eu não sei o que é que o presidente da República vai fazer. Não manda no orçamento, não pode nomear o delegado, ele pode o quê mesmo, tá certo? Viver pelo mundo afora atrás de uma agenda.
Uma pergunta aqui do pessoal, a pergunta que não quer calar, viu, ministro? Todos os que passaram por aqui foram sabatinados nessa aqui. O Erasmo Germinari, que é nosso ouvinte, acompanhou todas as entrevistas, inclusive, traz uma informação a seu respeito que muito me agradou e disse assim, pergunte ao palmeirense Aldo Rebelo, já fiquei feliz assim, né? Que a nossa nação verde é só alegria, graças a Deus. Quem o senhor vai apoiar para presidente? Aí essa é a pergunta que não quer calar. Todos foram sabatinados e todo mundo quer saber aqui que nessa polarização que a gente vive, ministro. Lívia, eu fui convidado para ser candidato ao Senado pelo Ciro Gomes. Veio aqui na minha casa, conheço o Ciro há 40 anos, nós participamos junto do movimento estudantil, da União Nacional dos Estudantes, muito jovens, ele estudava Direito lá no Ceará, eu estudava Direito na Universidade Federal de Alagoas, e fomos organizar esse movimento estudantil e nos conhecemos desde lá. Depois fomos ministros juntos, né? E um dia ele veio aqui em casa, tomou um café e me convidou para ser candidato ao Senado. Portanto, em nome desses 40 anos de conhecimento e dessa deferência de ter me convidado para ser candidato ao Senado por São Paulo, o meu candidato ao governo, à presidência da República, é o Ciro Gomes. Respondido, Carol. Legal. Olha, a gente vai respeitar aqui o tempo que a gente tinha combinado com o senhor, com o seu assessor. Mas, ministro, eu quero te agradecer novamente pelo grande prazer, pela grande honra que eu tenho de te entrevistar novamente. E quero deixar um espaço aí de um minutinho para o senhor ficar à vontade para falar o que tiver faltado aqui na nossa entrevista e agradecer de coração pelo espaço aí. E tá chegando, ministro, a campanha está acabando. Se Deus quiser, a gente vai ter um país um pouco mais organizado a partir do ano que vem, né? Será? Agradecer a você, Carol, agradecer a Lívia. Eu fui deputado 6 mandatos por São Paulo, sempre fui votado aí em São João da Boa Vista, na região, Águas da Prata, Mococa, Casa Branca. Só não atravessava para Andradas porque já é Minas, mas sempre fui votado por aí, tenho muitos amigos por aí e quero deixar o meu abraço. Eu fui ministro de Estado e me considero, assim, preparado, né, para representar São Paulo no Senado. Tá certo? Com a experiência que eu tenho e com as posições que eu tenho. Eu sou uma pessoa transparente, todo mundo sabe que eu sou nacionalista, que eu defendo a Amazônia, que eu defendo as Forças Armadas, que eu defendo a agricultura do meu país, que eu defendo os trabalhadores, que eu defendo os direitos das mulheres, dos mais pobres, tudo isso todo mundo sabe. Então, todo mundo sabe o que eu defendo. E tenho muito orgulho dessa minha trajetória. Não tenho nenhum processo no Supremo, por isso posso falar do Supremo. Nunca tive uma conta rejeitada no Tribunal de Contas da União, não tenho nenhum processo por conta das minhas passagens em 4 ministérios, 6 mandatos, presidência da Câmara e Casa Civil de São Paulo. Graças a Deus. Posso falar sobre o Supremo porque ninguém lá está ocupado em me processar para nada e é isso que eu tenho muito orgulho, de ter ficha limpa e posições claras, defender o Brasil, defender São Paulo e ter a consciência tranquila. Muito obrigado pelo convite, um abraço e até breve, se Deus quiser. Obrigada, ministro. Obrigada, Lívia. É isso aí, né, Lívia, que a gente sempre fala. Vamos pesquisar, porque tem gente boa aí para a gente votar, para a gente cobrar depois, mas tem gente competente que tem a chance de mudar o nosso país. Muito obrigada, ministro. Obrigada, Lívia, a todos que nos acompanham aqui na PAN. Obrigada, Carol. Obrigada, ministro. Satisfação recebê-lo no Notícias da PAN. Boa reta final de campanha para o senhor. Obrigado, um abraço e até breve. Até. Tchau, tchau, Carol. Até semana que vem. Até. 8h56, vamos para o intervalo e a gente volta já com mais notícias da PAN.